Olá, pessoal. Bom, a gente está caminhando aí para a reta final do nosso semestre e hoje a gente vai abordar o último tema do semestre, que é a industrialização brasileira. Em primeiro momento, é bom lembrar, né, que indústria é a atividade que consiste na transformação de matérias-primas em produtos para o consumo ou em máquinas. Gente, por nós sermos um país emergente, a gente pode dizer aí que o Brasil é um país subdesenvolvido, porém industrializado. Então, atualmente, o Brasil apresenta um quadro industrial complexo. O que seria isso? Aqui se produz de quase tudo e em todo o território nacional. Para a gente entender melhor isso, a gente tem que passar pelo histórico desse processo de industrialização. Então, vamos lembrar as fases pelas quais o país passou. Bom, de 1500 a 1808, a gente tem aí de 1500, né, o período em que o país foi colonizado, a 1808, a gente tem a primeira fase. Então, essa é a fase em que a industrialização no país era praticamente proibida, gente, pela coroa portuguesa. Só Portugal poderia enviar para o Brasil seus produtos manufaturados. Então, a industrialização nesse período era praticamente inexistente. A partir de 1808, então, se inicia uma outra fase, que se estende até 1930. Então, nesse período, a situação política muda muito e é quando ocorre a chamada abertura dos portos. Então, a coroa portuguesa permite aí a entrada de produtos ingleses. É nesse momento que a Inglaterra se torna a grande fornecedora de produtos manufaturados para o Brasil. Gente, vale ressaltar que até 1888 o Brasil utilizava mão de obra escrava. Então, o mercado consumidor era muito pequeno. A atividade industrial não tinha tanto sucesso, né? Porque o consumo era feito por uma parcela muito pequena da população nesse período. Bom, bem, né, com a abolição da escravatura em 1888, o mercado consumidor começa então a crescer. Passa aí a utilizar-se a mão de obra assalariada, tá? Em 1930, a industrialização entra numa outra etapa, talvez aí a mais importante dentre elas. Com o mercado consumidor, como já dito, se ampliando, né, de 1930 a 1956, a gente entra numa etapa em que se destaca o presidente Getúlio Vargas. Ele assume a presidência do Brasil em 1930. Politicamente é um período importante, né, pois é o fim da política do café com leite. E incentivado pela burguesia brasileira, né, o Getúlio Vargas vai investir na industrialização brasileira. Então, de 1930 a 1956, o Brasil vive o incentivo à substituição das exportações. O que significa isso? Se incentiva nesse período o consumo de produtos nacionais. Então, nesse período, as indústrias de base, elas são criadas pelo capital estatal, ou seja, pelo governo, e aí, como exemplo, a gente tem a implantação, né, da Companhia Siderúrgica Nacional, a gente tem a criação da Petrobras, a criação da refinaria de petróleo, Landulfo Alves, ali que fica próximo a Salvador. Gente, aí a imagem de Getúlio Vargas, né, símbolo desse período. Propagandas governamentais nacionalistas, né, associadas aí à recém-criada Petrobras. Essa imagem, gente, é do interior da CSN, ou seja, da Companhia Siderúrgica Nacional, que foi criada pelo governo Getúlio Vargas. Bom, o quarto, né, período aí é tão importante quanto o anterior, que é o período que compreende o pós-1956. Também um período chamado aí de período da internacionalização. Gente, o ícone desse período é o JK, né, que é o Juscelino Kubitschek. E esse período marca o recebimento de multinacionais no país. Então,
durante os governos de Juscelino Kubitschek e também da ditadura militar, é o momento aí que se forma o famoso tripé econômico do Brasil. Agora, né, a gente não vai ter só o capital estatal, ou seja, só o governo investindo nas industrializações. A gente vai ter também o governo criando uma infraestrutura, né, para que as empresas de base que já existiam, criadas aí por Getúlio, pudessem continuar aí sustentando-se. O capital privado nacional, ele vai ser responsável pelo financiamento das indústrias de bens de consumo, ou seja, os investimentos aí de empresários, né, particulares. O capital estrangeiro, ou seja, as transnacionais, as multinacionais, começam a chegar no Brasil nesse período, né, trazendo aí com elas o parque industrial responsável pela produção de bens de consumo duráveis. Como exemplo, a gente tem as automobilísticas, que começaram a chegar no Brasil para produzir automóveis nesse período. Gente, vale lembrar que nesse período houve aí o que nós chamamos de rodoviarismo. O que significa isso, professora? Rodoviarismo foi um investimento, né, que os governos, dentre eles, principalmente Juscelino Kubitschek, fez, né, desenvolvendo a malha rodoviária no país para incentivar a vinda dessas automobilísticas. A gente observa no mapa aí a concentração industrial ainda verificada aí na região sudeste, principalmente nos estados, né, de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, mesmo com os esforços, né, do governo, mesmo com a malha rodoviária se expandindo, a concentração industrial, ela ainda se mantém. Década perdida, 1980. É um outro período que passa em industrialização brasileira. Esse período aí, né, como o próprio nome diz, compreende a década de 80 e também ficou conhecido como década perdida. Justamente, gente, porque foi nesse período em que a economia brasileira enfrentou a sua maior crise. Foi nesse momento, né, que a industrialização brasileira se tornou muito prejudicada. A concorrência internacional aí passou a ser um problema, né? Inflação descontrolada, né, retração industrial, estagnação econômica, ou seja, a economia parou de crescer, o desemprego aumentou, aumentou também a dívida externa, né, o déficit fiscal. Década de 1990. Gente, foi a partir dos anos 90, né, que a gente pode destacar aí, principalmente o governo Collor, que houve abertura econômica, né, principalmente com a redução das tarifas alfandegárias, para incentivar mesmo a vinda de produtos estrangeiros. Segundo o governo, né, a entrada aí de produtos estrangeiros iria forçar a indústria nacional a se modernizar, né, e comercializar os seus produtos também por valores mais baixos. Bom, né, os grandes industriais brasileiros conseguiram sobreviver a essa concorrência, porém as indústrias menores acabaram, na maioria das vezes, falindo. 1994, a gente tem um outro período do processo de industrialização nacional, que é um período também chamado de neoliberalismo, né? Esse período ele é compreendido aí pelo governo de FHC, ou seja, Fernando Henrique Cardoso, e a industrialização brasileira vai entrar na sua fase neoliberal, né? Que é o período aí das privatizações. O que seria isso? É a venda das empresas que pertencem ao governo, né? Pertence à nação, tá? As empresas estatais. Esse período, né, marcado também pela criação do Plano Real, né, que é uma moeda super estável e que a gente utiliza até hoje, né? A ideia era que o Estado saísse da economia. O que significa isso? Que o governo parasse de intervir, principalmente no setor industrial, tá? Então, a partir da venda dessas empresas que foram criadas, o governo ele estaria aí se afastando, né, do domínio aí da industrialização nacional. Gente, dentre as empresas, né, que foram privatizadas nesse momento, vale aí ressaltar que a grande parte delas
foram empresas criadas lá no governo de Getúlio Vargas, tá bom? Como a Vale do Rio Doce, que depois de privatizada passou a se chamar Vale, né? A semi-privatização da Petrobras, ou seja, a privatização aí parcial, a privatização das telefônicas, né, que hoje são todas particulares, enfim. Nesse momento, o Brasil, então, abre de vez as portas para a entrada de capital estrangeiro. Bom, e atualmente? Pouca participação do Estado na indústria, capital privado forte, descentralização, né, industrial. Então, hoje a gente percebe que a industrialização, embora, né, ainda concentrada, ela se encontra aí em extensão pelo território nacional, certo? Principalmente aí devido a incentivos fiscais dados, né, pelos estados, principalmente da região Nordeste, Norte, Centro-Oeste. E é isso, amores. Eu espero que vocês tenham compreendido que quando a gente fala da industrialização brasileira, a gente está falando de fases, né? A gente perpassa ali pela fase da proibição, a gente perpassa ali pela fase do consentimento, da instalação, pela fase do desenvolvimento do Getúlio Vargas, né? Indústrias de base, indústrias ali que auxiliariam as demais a se fixarem no nosso país. A gente passa pela fase ali do regime militar e do governo de Juscelino Kubitschek, passando pelo governo Collor, Fernando Henrique Cardoso, e atualmente, né, que é esse modelo que a gente se encontra tendo em vista aí a globalização, né, tendo em vista o incentivo principalmente das multinacionais, tá bom? A gente vai falar mais sobre isso em sala de aula, então se você assistiu a aula, teve alguma dúvida, anota no seu caderno e traga essa dúvida para a nossa aula ao vivo, tá bom? Então, por hoje é só. Até mais.